o principal nome contra o Maduro. Ela foi condenada pelo isento sistema jurídico da Venezuela, que é ligado ao chavismo. Não vai ficar brincando com a Venezuela, não, que você não está muito em vantagem. Teu país não está muito na frente. Se a gente diverte aqui, adquire. Ontem, durante entrevista para veículos de imprensa internacionais, o presidente Lula Lelé disse que ficou assustado. Ele fez a Regina Duarte. A Regina Duarte? Eu tenho medo. O Lula disse que ficou assustado com a declaração de Nicolás Maduro de que haveria um banho de sangue caso ele perdesse as eleições na Venezuela. Eleições que acontecem no próximo domingo. E a democracia avisou que domingo ela não vai. Brincadeira. Lula afirmou também que Maduro deve aprender que, quando se perde uma eleição, é preciso respeitar o resultado e ir embora. Vamos ouvir a dica de Lula para Maduro. Eu fiquei assustado com a declaração do Maduro, dizendo que se ele perder as eleições vai ter um banho de sangue. Sabe? Quem perde as eleições toma um banho de voto. Sabe? Não de sangue. Sabe? O Maduro tem que aprender. Quando você ganha, você fica. Quando você perde, você vai embora. Sabe? Vai embora e se prepara para disputar outra eleição. Já falei com o Maduro 2 vezes, falei por telefone com o Maduro, e o Maduro sabe que a única chance da Venezuela voltar à normalidade é ter um processo eleitoral que seja respeitado por todo mundo. Ou seja, ele acabou de dizer que o processo eleitoral da Venezuela já não estava na normalidade faz tempo, né? Coisa que ele não dizia. Enfim, é isso aí. Lula Lelé com a língua solta, ele também confirmou que o Celso Amorim, seu assessor especial para assuntos internacionais, viajará ao país vizinho para acompanhar as eleições presidenciais de perto. Segundo o jornal O Globo, o Itamaraty pressionou o Tribunal Superior Eleitoral a enviar 2 servidores como observadores do pleito. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas com a campanha chegando na reta final, os maiores institutos de pesquisa eleitoral da Venezuela apontam que, se houver amplo comparecimento da população às urnas, o opositor Edmundo Gonzalez tem grandes chances de se sair vitorioso. Durante o comício realizado ontem, Maduro avisou que vai vencer as eleições e que a oposição vai ter que respeitar o resultado sem show nem choradeira. Professor Marcelo Sono, que é especialista em Venezuela. Pavinato, a primeira coisa, está bem evidente que ele já está assumindo que na Venezuela não existe um processo democrático. O problema é que ele não pode falar isso explicitamente porque ele é amigo do Maduro e o que ele está fazendo aí é apenas um teatro. Por que ele está fazendo teatro? Ele deu essa entrevista para, correspondentes estrangeiros de jornais do exterior. O que ele está querendo fazer é apontar para o mundo que ele é um cara que realmente defende a democracia ao ponto de aconselhar o seu grande amigo Maduro, que está há 11 anos, completando 12 anos no poder agora, está há 12 anos com todos os processos de fraude e violência que foram possíveis a serem utilizados na Venezuela. Mais um detalhe, ele fala que quem perde uma eleição não deve ficar enchendo a paciência, que vai embora para casa. Só que tem um detalhe, ele exige que se respeite o processo eleitoral. Vamos botar o que é esse processo eleitoral na Venezuela? Alguns outros elementos. Tem quase 6 milhões a 8 milhões, eu acho que são 6 milhões de venezuelanos que estão no exterior. Eles não estão conseguindo credencial para votar. Chegam no consulado e os consulados não recebem, dizem que não tem material e não podem dar as autorizações. São indivíduos que não estão conseguindo votar, sabendo que isso significa 20% da população venezuelana. Vamos colocar que seja aproximadamente 10% do número de eleitores. Esses 10% são suficientes para dar a diferença e ele perder a eleição. E o povo que saiu fugido para não morrer não pode votar? Não pode votar, eles estão no exterior, eles podem chegar num consulado e exigir ali
o direito do voto. Não está sendo dado a eles por questões técnicas. Aí não é banho de urna, então, é banho de urina, na verdade, essa eleição. Em síntese, a eleição já está contaminada. O problema é que a Venezuela está tão quebrada e o negócio está tão evidente que se sabe que ele vai perder em qualquer hipótese, exceto se ele fraudar a eleição ou impedir que a eleição tenha continuidade ou tenha a declaração daquele que vai ser eleito. Agora, a questão é simples. Ele falou. Se nós perdermos, haverá um banho de sangue. Ele falou isso, hipoteticamente, dizendo que a perda vai significar que uma extrema-direita vai querer colocar a violência contra o povo e a maioria do povo que está a favor dele vai utilizar de todos os meios possíveis para enfrentar essa extrema-direita. Porque é assim que ele se referiu. O problema todo não é esse. É que ele tem as Forças Armadas do lado dele. Eu fico imaginando uma Forças Armadas que tem aproximadamente 3 mil generais. Você sabe o que é 3 mil generais, aproximadamente? É uma tribo que só tem cacique, não tem índio. É assim que funciona, vendo? Sempre que ele quer bajular alguém ou que ele quer comprar alguém, ele promove. Além de colocar para as Forças Armadas orçamentos exclusivos e específicos dotados de segmentos da economia, que nem ele fez com a milícia bolivariana. O que ele está dizendo é simples. Se ele perder... E como é que é a cédula lá, professor? Eu vi um seriado, eu não sei se é exagero, mas a cédula era mais ou menos desse tamanho aqui da Folha. Eu vou fazer aqui assim, ó. Aí tem a foto do Maduro e a foto do opositor. Eu vi, é uma coisa, a cédula é desse tamanho. Aí a pessoa ela tem que marcar nesse quadradão ou nesse quadradão. Tipo, qualquer um viu em quem ela votou. Eu já vi algumas cédulas. Mas lá tem a ver isso que eu tô falando? Eles têm urna eletrônica. Olha a cédula. Olha a cédula. É que ele entra com isso, mas ele tem a urna eletrônica, e a urna eletrônica de terceira geração, pelo menos era, não sei se mudaram. E como é que faz? Você vota, recebe o papel e a urna eletrônica de terceira geração é com Windows 95? Deve ser 98, que é o pior de todos. Eu acho que é o Windows Vista. Mas isso é tudo candidato? Assim. Não, isso não é candidato a... Não, é que tem vários Tem 13 Maduros, o que é isso aí? Por que tem várias fotos dele? Eu não entendi isso aí. Explica aí, professor. Eu preciso dar uma olhada, porque eu tinha visto isso aí, parece que é uma indicação, se coloca a foto dele, porque são os partidos coligados, ou os grupos coligados, junto com o PSUV. Entendi. E por isso ele é o candidato, ele coloca muito. Ele várias chaves. Mas isso não é a cédula. Não é? Porque ele vota lá, o voto em urna eletrônica. O problema é que, por ser de uma outra geração, a urna, é isso que eles alegam, você recebe o teu voto, você confirma e deposita, que é aquilo que se queria fazer no Brasil. Uma notinha sai, mas o que mostra que a urna não é o problema é o processo eleitoral. Exato. E o processo eleitoral ele pode ser contaminado, distorcido, destruído e pode ser todo ele fraudado. Como, por exemplo, isso é uma ficção que eu vou falar. Imagine um país que tem um período legal para você fazer, para que o seu Conselho Nacional Eleitoral estabeleça o período de definição das regras e rompe o período e ele vai e coloca fora do prazo legal. Isso é uma fraude. E eles fazem isso constantemente, como eles já tinham uma vez, eu falei, eles fazem fusão de zonas eleitorais de acordo com a proporcionalidade, eles sabem onde vai ter, eles fragmentam zonas eleitorais para garantir, além do que tem sim um processo em que eles acompanham e ameaçam aqueles que vão votar. Um exemplo, só para encerrar. Claro. Só para encerrar, teve um momento em que nas eleições de 2018 para 2019, eles simplesmente caçaram as legendas de todos os partidos porque eles se alegava que o número de eleitores não correspondia ao número de votos. Ora, tem alguma coisa errada. Tentou em fraude. Caçaram as legendas e as pessoas tiveram que se recadastrar e relegalizar o partido. Só um partido conseguiu ser legalizado. Não deu tempo, ele concorreu sozinho ainda. Mas olha que coisa interessante. Para o processo de atualização dos partidos, eles colocaram zonas eleitorais ou locais em que as pessoas iriam regularizar o seu critério de voto, inclusive os partidos também. Só que na frente eles colocaram umas tendas que eram responsáveis pela carteira do cidadão. O que é a carteira do cidadão? Aquela carteira que recebe como se fosse o Bolsa Família, o cartão do Bolsa Família. O que significava? Todo mundo que ia fazer uma regularização no partido ficava na frente da tenda em que regularizava a carteira do cidadão. Então ficava todo mundo olhando. E a polícia olhava para anotar quem estava indo e quem não estava indo. Quem ele queria pegar? Todo o povo? Não, ele queria pegar os funcionários públicos.
para obrigar que os funcionários públicos votassem única e exclusivamente no partido dele. Se tivesse alguma coisa, ele poderia sofrer pressão dentro do órgão no qual ele estava trabalhando. Será? Esse é o processo. Então é a fraude do processo. Mas a fraude já está consumada, Já está Suano. Por consumada, quê? sim. Porque a oposição foi impedida de participar dessa eleição. Vamos lembrar aqui, a ex-deputada Maria Corina, que era o principal nome contra o Maduro, ela foi condenada pelo isento sistema jurídico da Venezuela, que é ligado ao chavismo. Não vai ficar brincando com a Venezuela, não, que você não está muito em vantagem. Teu país não está muito na frente dele. Isento, como se a gente tivesse aqui a de quê? Não. Mas o fato é que lá também não é isento, né? Então, assim, há 15 anos ela foi impedida de disputar qualquer cargo público. Então, o que ela fez? A ex-deputada Maria Corina, ela indicou a professora Corina Iores como a sua candidata. A Corina Iores foi impedida de registrar a sua candidatura por aquelas alegações burocráticas que, na verdade, são uma fraude, e sobrou o Edmundo Gonzalez. Então já vale lembrar que o único candidato viável da oposição já é muito mais fraco do que as outras duas candidatas que deveriam estar no jogo. Então isso já é uma fraude por si só. Cara, a Maria Corina, ela teria arrebentado com 70% dos votos. Porque a população venezuelana já não acredita mais no Maduro. Só quem acredita no Maduro são aqueles grupos de organismos e que quer que sejam, ou instituições, que precisam do governo Maduro para continuar ganhando os seus salários. E ganham salários vultosos. Quem são? Forças Armadas. Infelizmente, as Forças Armadas lá, eles compram os seus oficiais generais. Graças a Deus, isso acontece lá. Os oficiais generais lá foram comprados pelo Maduro. As Forças Armadas, alguns segmentos de partidos, alguns funcionários públicos, são esses que apostam no Maduro. Como o Luiz falou, a Maria Corina Machado, ela teria arrebentado, só que eles anularam todos os opositores. De que forma? Por um processo fraudulento de registro ou de cassação do registro como candidato ou pré-candidato ao processo. Ela não foi fazer o registro da candidatura vestindo um sapato rosa. Ela vestia sapato sem meia, então ela não pôde registrar. Do Lula. O que o Lula está falando aí é simplesmente para que esses jornais estrangeiros, cujos correspondentes estão aqui no Brasil, e já são, eles não precisam mais nem ser brifados, eles estão vinculados. Eles vão colocar lá no exterior, Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva é um defensor da democracia, tanto que ele está enquadrando o Maduro, que ele começou a descobrir que o Maduro não é democrata. É isso que eles vão colocar para tentar fazer a imagem do Lula, que está desgastada internacionalmente. Ninguém acredita mais nele.